Nossa série de pregações sobre os milagres de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o 13º milagre de Jesus, quando ele acalmou a tempestade no mar da Galileia. E essa tempestade que Jesus acalmou foi uma tempestade natural, um efeito climático que aconteceu naquela época, aquele momento, nos ensina lições sobre nossas vidas e sobre como que Jesus pode nos encontrar em momentos em que nós estamos passando por verdadeiras tempestades. A verdade é que a vida não vem com manual e nós acabamos em alguns momentos da nossa vida passando por situações muito difíceis. Quando os problemas vêm sobre nós, as dificuldades vêm sobre nós e muitas vezes nós ficamos impotentes sem saber como nós devemos reagir diante de tamanhas dificuldades. Ainda quando nós estamos enfrentando oposição, dificuldade, dores, tristezas, por causa dos nossos pecados, nós entendemos e dizemos assim: tudo bem, Senhor, eu aceito esse momento difícil, porque é bem verdade que eu errei, que eu pequei, que eu fui contra o Senhor. Quando nós estamos nos desviando da vontade de Deus, nós até aceitamos, como é o caso de Jonas, que foi encontrado por uma grande tempestade enquanto fugia do Senhor. E aquela tempestade foi uma providência de Deus para fazer com que ele fosse para o lugar certo. Mas como é difícil nós entendermos os momentos difíceis, as crises, as dores, as tempestades, quando nós estamos obedecendo o que Jesus nos ensinou. Por vezes pode vir ao nosso coração o seguinte pensamento: olharmos para Deus e dizer: Senhor, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está percebendo como está o meu coração? Será que o Senhor está vendo como está minha família? Será que o Senhor está vendo que eu não estou tendo mais perspectiva de vida? E é nesses momentos que o inimigo de nossas almas começa a nos provar, nos tentar, querendo nos fazer desacreditar do amor cuidadoso do nosso Deus. Mas é bem verdade que em meio às maiores tempestades da nossa vida, o Senhor está ao nosso lado para nos acalmar e depois para acalmar as situações que nos deixam cheios de medo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia esta manhã em Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Marcos capítulo 4. E nós vamos ler essa história, a história de Jesus acalmando a tempestade. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, do verso 35 até o 41. Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se da água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Note que esse havia sido um dia bastante cansativo para Jesus. Se lermos os versículos anteriores do capítulo 4, veremos que Jesus está dando uma série de ensinamentos na cidade de Cafarnaum, falando sobre o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino do Senhor é semelhante a uma joia preciosa. E ele vai ensinando as multidões a respeito das parábolas do reino. E é um dia de grande discurso de Jesus. E então, ao final daquele dia, certamente Jesus, cansado, sugeriu aos seus discípulos que eles pegassem o barco e atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia era assim chamado, mas ele não era necessariamente um mar, era um lago de água doce. Aquele lago se formou através da água que descia das geleiras do Monte Hermon e formavam aquele lago. Era um lago numa região cercada de montanhas, de um lado as montanhas da Galileia, de outro lado as montanhas de Golã,
e no meio se formava aquele grande lago, um lago de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Não era algo imenso, mas para eles chamavam de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou ainda Mar de Tiberíades. Eram os nomes que eram dados a esse lago no tempo em que Jesus por ali passou. Então Jesus, cansado do seu dia de trabalho, ele resolve com seus discípulos: saiamos da cidade de Cafarnaum e vamos de barco até a cidade mais próxima, que provavelmente era Betsaida, atravessando um braço daquele lago no objetivo de descansar durante a viagem. A Bíblia nos narra por diversas vezes que Jesus não tinha um minuto de sossego. E até mesmo quando Jesus se apartava dos discípulos para orar em secreto, os seus discípulos ficavam procurando até achá-lo, e então iam lá, cutucavam Jesus e diziam: Jesus, todo mundo está procurando você. E Jesus, então, ele tinha poucos momentos em que ele podia descansar dos seus afazeres. E certamente o convite de Jesus para os seus discípulos para sair de Cafarnaum e atravessar até Betsaida de barco era uma oportunidade para ele descansar dos seus afazeres de um dia cansativo. Então Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado deste lago, vamos atravessar. Eles entram no barco e tentam atravessá-lo. As multidões se dispersam, mas algumas daquelas pessoas tão insistentes que pegaram também alguns barcos e foram atrás de Jesus, porque eles não podiam deixar Jesus em paz. Eles queriam ouvir da palavra, queriam receber milagres, queriam ver a ação poderosa de Jesus. E então Jesus vai naquele lago, um lago naturalmente calmo, cercado de montanhas, não havia ventos naquele lago, um lago que dificilmente havia qualquer problema náutico de navegação naquele lugar, um lago cujos discípulos de Jesus conheciam como a palma de sua mão, porque a Bíblia nos narra que pelo menos 6 dos 12 apóstolos de Jesus eram pescadores daquele lago, pessoas que estavam acostumados com o dia a dia daquele lago. Quando lemos o texto, nós vemos em momento nenhum que havia uma nuvem de chuva vindo, ou que o tempo estivesse ruim para navegar. Pelo contrário, quando Jesus sugere aos seus discípulos que atravessem o mar, naquele barco, os discípulos não hesitam, eles entram e começam a atravessar. Mas parece que no meio da travessia algo impressionante acontece, algo muito difícil de acontecer. O tempo vira, e de uma hora para outra, aquele fim de tarde que era tranquilo, talvez o sol fosse se pondo tranquilo, se tornou num tempo nebuloso. Nuvens cobriram o céu, a chuva começou a cair, a tempestade, e algo difícil dos discípulos de Jesus terem experimentado naquele lago aconteceu: o mar agitado. Como assim o lago de Genezaré agora tem ondas agitadas a ponto de entrarem dentro do barco e encherem o barco da água? Isso nunca havia acontecido. Aqueles homens que pescavam há muitos anos naquele lugar nunca tinham presenciado algo assim. E eles então começam a entrar em crise pensando: o que está acontecendo? Por que essa tempestade? Isso é algo fora do comum, isso é um milagre, é um sinal, é um prodígio. Ou é Deus que está operando isso porque quer mostrar algo, ou é o adversário de nossas almas que está tentando impedir ou afogar ou nos parar, ou alguma coisa está acontecendo diferente do que é o natural de acontecer aqui no lago de Genezaré. E então, no meio dessa travessia, diante daquela tempestade, os discípulos começam a se inquietar. E eles começam então a perguntar ao Senhor se o Senhor não se importa com aquela situação. E aí nós vemos uma cena engraçada. De um lado, eu imagino, os discípulos do Senhor, com um balde na mão, tirando a água que estava dentro do barco, tentando remar para a margem mais próxima, preocupados para que aquele barco não virasse, talvez distribuindo peso dentro daquele barco, para que o barco não ficasse mais pesado para um lado que para o outro, a fim de que ele não virasse. Eles desesperados, remindo todos os recursos que tinham para fazer com que aquele barco não afundasse. Talvez já tivessem jogado os mantimentos para fora, as redes que estavam dentro do barco para fora. Talvez já tivessem feito tudo o que era possível e tudo que a sua experiência de marinheiro tivesse lhe dado para impedir que aquele barco afundasse. E de um lado estão pessoas desesperadas, cheias de medo, cheias de insegurança, que já usaram todas as suas forças, que já fizeram tudo o que podiam para aquele barco não afundar. E de outro lado está Jesus, que deitado no fundo do barco, repousa com a cabeça sobre uma almofada.
e descansa no meio da tempestade. Então, os discípulos se assustam ainda mais do que estavam assustados com a tempestade, com a tranquilidade de Jesus no meio daquilo. E eles sacodem Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa com a morte. O Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa que esse barco afunde aqui no meio desse lago. O Senhor não se importa com nada. E Jesus, então, demonstrando o seu poder, a sua majestosa glória, se levanta, repreende as ondas, repreende o vento, e então o mar se acalma, e Jesus ensina uma lição àqueles discípulos, dizendo a eles que a fé deles ainda era pequena, e que eles precisavam crer que se Jesus está no barco, o maior problema pode ser resolvido facilmente. E no final do texto nós vemos os discípulos se perguntando: quem é este? Quem é este que faz algo tão maravilhoso? Quem é este que tem poder sobre as coisas naturais? Quem é este que pode fazer a chuva parar? Quem é esse que pode fazer o vento parar de ventar? Quem é esse que age maravilhosamente? E então Jesus demonstra a sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua maravilhosa direção naquele momento. É interessante que esse texto tem algumas perguntas. A primeira pergunta é feita pelos discípulos do Senhor, quando eles perguntam: Mestre, o Senhor não se importa? E então o Senhor responde aos seus discípulos. A primeira pergunta que aparece nesse texto é uma pergunta quando os discípulos do Senhor o acordam e dizem: Senhor, o Senhor não se importa? Aí depois aparece no texto uma segunda pergunta, quando o Senhor pergunta aos discípulos dizendo: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E no final, a terceira pergunta que surge no texto é Jesus, então, sendo exaltado com aquele milagre, os discípulos perguntando: quem é este homem? O texto dessa manhã, meus irmãos, nos traz algumas lições que nos provam que ainda que a tempestade caia, ainda que os ventos sejam fortes, ainda que as ondas joguem água dentro do barco, ainda que os recursos humanos tenham se acabado, o Senhor sempre se importa. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Por mais que às vezes, nas crises que nós vivemos na nossa vida, nós não consigamos ver a presença do Senhor conosco, Ele se importa. E através de uma simples palavra, Ele pode resolver aquele problema que nós julgamos ser muito grande. A primeira lição que esse texto me ensina é que o Senhor se importa conosco. Por isso, não há lugar para o desespero. Olhe para quem está perto de você e diga assim: não se desespere. Imagine, meus irmãos, como estava o coração daqueles pescadores hábeis naquele mar, com aquela tempestade inusitada, aquela situação tão difícil que eles estavam enfrentando. Eles entraram numa situação de desespero. E, meus irmãos, de fato, o desespero deles foi agravado pelo fato de Jesus ficar em silêncio, quieto, dormindo, calmo. É como se eles tivessem pensado em seu coração: como podemos nós estar passando por tamanha dificuldade e Jesus não está nem aí para nós? E isso cria um desespero no coração deles, uma inquietação. De fato, eles se desesperam porque eles não percebem que Jesus tem uma promessa para eles. Foi Jesus que disse: vamos atravessar para o outro lado. Versículo 35 do texto que lemos. Então, se Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado, é porque nós vamos atravessar para o outro lado. Mas eles esquecem que Jesus falou que eles chegariam do outro lado e eles começam a se desesperar. Eles não percebem que a presença de Jesus lhes dá segurança, que Jesus é o Messias prometido, todo-poderoso, e que aquele barco não pode impedir o plano de Deus sobre toda a humanidade, que é Cristo ir à cruz para salvar a humanidade. Mas eles perdem tudo isso de vista quando o vento bate forte e quando as ondas começam a entrar no barco. Nós, como seres humanos, temos o costume de nos desesperar diante das situações difíceis da vida. É muito fácil nós mantermos a nossa fé em Cristo quando tudo nos vai bem, quando as coisas estão tudo dentro do normal, dentro do comum. Mas quando surgem então aquelas provações da nossa fé, momentos difíceis, situações difíceis de enfrentar, que nós ficamos nos perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu estou enfrentando esse momento?
são nesses momentos que o desespero quer tomar lugar no nosso coração. E não é incomum, nós conhecemos pessoas que são da igreja, são crentes, creem no Senhor Jesus, vivem na igreja, mas no momento de desespero se afastam de Deus, porque ficam frustradas com a aparente inação de Deus, ficam frustradas com o aparente sono de Jesus e dizem: Senhor, eu não quero mais viver na tua presença, porque se ser crente é passar o que eu estou passando, eu não quero mais. Outras pessoas começam a procurar outros meios e começam não a mais manter a fé firme no Senhor Jesus, mas a procurar outras formas, até mesmo pecaminosas, de resolverem os problemas que estão enfrentando, se afastando da graça do Senhor. Isso é sinal de desespero. Por isso, meus irmãos, por mais que esteja difícil, por mais que a sua vida esteja trevosa, por mais que você esteja passando por situações preocupantes, não se desespere. Se Jesus Cristo habita pela fé em seu coração, Ele está com você e você vai vencer. Amém? Não se desespere. Não ande como as pessoas que não conhecem a Deus aí pelo mundo, que quando tem um grande problema vão encher a cara e cair na rua, que quando tem um grande problema sai pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, que quando tem um grande problema sai brigando com toda a família, porque acha que todos os outros são culpados pelo que está acontecendo com ele. Não se desespere, não perca noites de sono, não fique triste, não ande chorando cabisbaixo pelos cantos, mas mantenha a sua fé firme em Jesus, dizendo: Jesus está no barco e essa tempestade não vai nos afogar. Não se desespere. Mas em segundo lugar, esse texto me ensina que o Senhor se importa. Por isso, nós precisamos ter fé. Amém? Jesus acalma aquela tempestade quando interpelado pelos seus discípulos. Ele disse ao vento e ao mar: silêncio, aquiete-se. Mas no verso 40 ele se volta para os seus discípulos e diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Tenha fé. E no meio, meus irmãos, das nossas tempestades da vida, dos momentos difíceis, nós precisamos manter a nossa fé. Talvez o que Jesus esperava dos seus discípulos é que diante daquela grande tempestade, os discípulos orassem a Deus. Talvez Jesus esperasse que um dos discípulos, que era talvez mais cheio de fé, pudesse usar a autoridade espiritual contra aquele mar, contra aquelas ondas, contra aquilo que lhe afligia. Mas o fato é que eles se desesperam dentro do barco e não conseguem manter a fé firme. E eles não vão a Jesus como quem tem fé e diz assim: Senhor, nós estamos no meio de uma grande tempestade, nós estamos passando por uma situação difícil, o Senhor pode resolver isso, por favor? Mas eles estão desesperados, acordam Jesus apavorados, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa conosco, nós vamos morrer, a coisa está difícil. E Jesus acalma aquela tempestade e diz: vocês precisam ter uma verdadeira fé. Todos nós temos medo. E ali naquele barco havia várias circunstâncias que eram causadoras de medo. O vento forte, as ondas bravias, a possibilidade daquele barco afundar, várias situações que causavam medo. Uma vez eu estava pescando aqui no lago de Itaipu, e de uma hora para outra houve uma viração de tempo, e começaram ondas naquele lago. E, meus irmãos, ondas de 1 metro, 1,5 metro, ondas pequenas. E eu no meu caiaquinho lá no meio, remando, e aquelas ondas me jogavam para um lado e para o outro, e eu comecei a ter no meu coração talvez o mesmo sentimento desses discípulos naquele barco, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu caiaque está indo. E eu começava a remar para um lado e via que as ondas não deixavam eu remar para aquele lado. Então eu olhei para o lado que tinha a margem mais próxima, e quando o vento era favorável e as ondas me levavam para lá, e meio que fui deixando a onda me levar e controlando o caiaque até que eu consegui parar. E então esperei um tempo, o vento se acalmou, a chuva parou, e eu então pude voltar atravessando o lago para vir para minha casa. Uma situação tão pequena, de um vento tão pequeno, já encheu de temor o meu coração. Aqueles homens estavam cheios de medo, mas a palavra de Jesus para eles é: tenham fé. Não há nada que possa subsistir, nenhuma adversidade pode subsistir diante da nossa fé.
A fé é a certeza de que vai dar tudo certo. A fé é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A fé é a confiança de que ainda que nós tenhamos que passar por um momento de prova, o Senhor está ao nosso lado, nos ensinando uma lição. Creia que os momentos difíceis que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida não vêm para nos derrubar, para acabar conosco, para nos desgraçar, mas vêm para nos fortalecer e nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Então, se Deus está permitindo que algo difícil chegue à sua vida, aprenda com isso. O que o Senhor quer me ensinar? Que passo de fé, que atitude de fé o Senhor deseja que eu tenha diante dessa situação? E o Senhor muitas vezes faz isso. Ele permite que situações difíceis venham até você para que você tenha uma fé mais firmada. Porque nos momentos de tranquilidade da nossa vida, muitas vezes a nossa fé é fraca, é tímida, é cansada. Mas quando nós estamos na prova aí, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós estamos na comunhão da igreja, nós jejuamos, nós fazemos as nossas disciplinas espirituais que trazem a presença de Deus para nós. Então, no meio da prova, sempre se pergunte: o que Deus quer me ensinar a respeito disso? Será que eu preciso crescer um pouco? Será que eu preciso aprender coisas novas? Mas o Senhor certamente quer que você aumente a sua fé no meio do momento difícil. Mas em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que o Senhor se importa. Por isso nós precisamos nos submeter à sua autoridade. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: Jesus é a autoridade. Quando Jesus opera aquele sinal, milagre, maravilhoso, acalma o vento, acalma o mar, os seus discípulos dizem: quem é este que tem autoridade de tal forma que até o vento e o mar lhe obedecem? Que autoridade é essa? Eles então são confrontados pelo poder de Jesus, pela capacidade maravilhosa de Jesus operar o milagre e, sobretudo, ao verem que Jesus é Senhor, não apenas sobre as enfermidades, não apenas sobre aqueles que são atormentados por espíritos malignos, não apenas em situações de outros milagres que eles já haviam testemunhado de Jesus, mas agora eles podem comparar Jesus não apenas com aquele que veio para entregar uma mensagem e fazer sinais em favor das outras pessoas, mas eles podem agora ver uma identificação de Jesus com o Deus Criador do céu e da terra, porque ele não tem autoridade só sobre as doenças e sobre os demônios, mas ele tem autoridade sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas ele é Senhor. Que autoridade é essa que Jesus tem? E aqueles homens então se quebrantam diante de Jesus, dizendo: quem é este? Naquele barco, no meio daquela tempestade, quando Jesus acalma a situação, os seus discípulos conseguem olhar para ele e dizer: de fato, este é o prometido a todos os profetas de Israel. Esse é o Messias que haveria de vir. Esse é o próprio Deus encarnado no meio de nós. Esse é o Salvador da humanidade. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o Todo-Poderoso. E eles então percebem que quando se colocam debaixo da autoridade completa de Jesus, eles não têm motivo para temer. Será que Jesus é autoridade na sua vida? Será que ele é autoridade completa sobre você? Há uma ilustração antiga que se fazia há muitos anos atrás, onde alguém vinha dirigindo o carro e aí parava assim, né? E tinha alguém vestido de Jesus e dizia: Jesus, o senhor quer a carona na minha vida? E aí Jesus não falava nada, ficava olhando assim, ele abria a porta, Jesus entrava e sentava no banco do carona e ele começava a dirigir. E dirigia e não chegava a lugar nenhum. Aí ele começava a perguntar para Jesus: Jesus, o senhor pode me ajudar? O senhor sabe o caminho? Jesus falava: sei. Mas Senhor, como é que eu chego lá? Eu te levo, Jesus falava. Não, mas eu acho que já estamos chegando. E andava, não chegava a lugar nenhum. E depois de muito tentar, chegava um momento que aquele homem dizia assim: Senhor, o senhor quer pegar a direção? E aí ele descia do banco do motorista, ia para o banco do carona, e Jesus pegava a direção. E então, em poucos minutinhos, eles chegavam no lugar certo. E essa ilustração mostrava uma realidade nas nossas vidas.
Muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Jesus, onde nós somos o motorista e Jesus é o passageiro. Jesus está no banco do carona. A gente decide o que a gente faz, para onde a gente vai, o que a gente quer, e Jesus vem com a gente de arrasto. Mas quando nós temos uma relação assim com Jesus, nós não vamos subsistir no momento de crise, no momento de dificuldade, nós vamos nos desesperar como aqueles homens naquele barco, nós vamos nos assustar, nós vamos ter medo do afogamento. Mas quando nós fazemos aquilo que aquele homem da ilustração aprendeu no final, entregamos a direção da nossa vida a Jesus e dizemos: Senhor, a partir de hoje, a chave é sua, o Senhor se assenta no volante, o Senhor acelera, o Senhor freia, o Senhor faz as marchas. Eu vou sentado do lado, indo no caminho pelo qual o Senhor me leva. Quantas vezes nós pegamos uma folha, escrevemos tudo o que a gente quer, entregamos para Jesus dizendo assim: Jesus, assina aqui que o Senhor vai me dar tudo isso que eu quero. O que Jesus gostaria que nós fizéssemos é que nós pegássemos uma folha em branco, assinássemos e dissesse: Jesus, eu já assinei, agora escreve o que o Senhor quer. Escreve o que o Senhor precisa que eu faça. Mas nós temos dificuldade de nos submeter por completo à autoridade de Jesus. Como já oramos aqui no momento de intercessão, quando nós nos entregamos por completo, damos tudo ao Senhor, então nós percebemos que o Senhor sempre se importou. Aquela tempestade no Mar da Galileia não era surpresa para Jesus. Não pegou Jesus de surpresa, não desesperou Jesus, não fez com que Jesus perdesse a sua fé ou que perdesse a sua missão. Pelo contrário, aquela tempestade foi só uma etapa que Jesus passou e passou aprovado com nota 10. Mas os discípulos precisaram aprender a se submeter à autoridade dele e a saber que ele está no controle do barco, ainda que esteja dormindo na parte de trás. O texto continua, o capítulo 5 de Marcos, nos falando que quando Jesus desembarca desse barco lá do outro lado, ele desce e vai até uma cidade chamada Gadara. E lá ele encontra um homem terrivelmente demoniado por uma legião de demônios. E logo depois Jesus encontra Jairo, que teme pela sua filha. E logo depois Jesus encontra uma mulher que está com um fluxo de sangue há 12 anos e que não consegue a cura. E Jesus então começa a mostrar a sua autoridade sobre outras coisas. Ele expulsa a legião de demônios daquele homem, jogando sobre os porcos que se lançam no mar. Ele cura maravilhosamente a filha de Jairo. Ele age em favor daquela mulher que está com fluxo de sangue, que ao tocar nas suas vestes, recebe do seu poder e é plenamente curada. Jesus demonstra a sua autoridade na prática, ao descer desse barco, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Portanto, se você ainda tem dúvida, saiba que o Senhor se importa. Ele se importa com você. E não é da vontade do Senhor que você viva tempos dificílimos na sua vida. Mas por vezes o Senhor precisa permitir que isso aconteça comigo e com você, para que nós aprendamos a temê-lo, a viver nos seus pés. Às vezes o Senhor permite que o desespero bata na minha e na sua porta, para que nós aprendamos a ter fé e a confiar o nosso coração ao Senhor, nos submetendo à sua autoridade. O Senhor se importa. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da presença do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Sabe quais as tempestades que nós já enfrentamos na nossa vida, aquelas que porventura estamos enfrentando e aquelas que talvez enfrentaremos no futuro. Mas nós queremos, Senhor, nesta manhã, reconhecer a Tua presença no barco da nossa vida. Não há vento, não há onda bravia que possa afogar os sonhos e planos do Senhor para nós. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós rejeitamos todo medo, toda falta de fé, todo desespero
e nós nos submetemos à tua autoridade e enchemos o nosso coração de fé para que, agarrados ao Senhor, nós possamos vencer esse tempo difícil. Tem misericórdia, Deus, do meu irmão que está passando por um tempo trevoso, que a tua graça o acolha neste tempo e que ele saia desse tempo de provação mais cheio de fé, mais confiante na presença do Senhor, mais cheio do Espírito Santo. E se porventura, Senhor, há alguém aqui esta manhã que ainda não entendeu o tipo de relação que o Senhor deseja de nós, uma relação de entrega total, de dependência total. Se tem alguém aqui esta manhã que ainda está dirigindo o carro, que ainda não teve a coragem de passar a direção ao Senhor, tem misericórdia, Deus, e faça com que essas pessoas entreguem o leme de suas vidas ao Senhor, para que o Senhor as conduza nas tempestades do mar da vida. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um.